Vamos começar. Eu tinha postado ali, tinha me proposto que nós, a partir de hoje, ia voltar os encontros mistos. E aquela hora que eu postei ali, já tarde da noite, assim, aí me perguntou se eu tinha pego a chave da porta que foi trocada e eu não havia. Então, daí, tivemos que fazer virtual mesmo. E a gente vai ver agora se vai ter, se o pessoal vai querer ir no presencial, né? Porque senão, aí não tem. Porque no final parece que o pessoal estava preferindo ficar no virtual mesmo do que ir. Aí a gente só vai ir se tiver presente. Se não der quórum, daí não vou estar indo todos os fins de semana lá para. Mas daí vamos ver agora com o andamento. Daí a partir da semana que vem daí eu já tenho pego a chave, daí vamos ver se vai aparecer alguém lá, senão vamos daí retornar só no virtual. Nós paramos no item 225, foi feita a leitura e mais a nota do capítulo 19 do Livro dos Médios, que é o papel dos médios nas comunicações espíritas. O item 225, a gente fez a leitura e combinamos para hoje já entrarmos com os comentários sem a leitura, já adiantamos a semana passada. E então fica aberto aí quem quiser já começar a comentar sobre o que a gente estudou. Sobre a maneira das comunicações, como que ocorre essa transmissão da comunicação? Como é que é a linguagem que o espírito usa para transmitir pelo médium as comunicações? Sabemos que entre os espíritos desencarnados eles se comunicam pelo pensamento, eles não precisam de articular palavras. Mas e quando eles se comunicam por meio de um encarnado, o médium no caso, como isso ocorre? Bom, eu posso começar a falar? Sim, Geralmente eu prefiro falar por último, porque senão eu acabo está tudo quieto. tomando conta Não. da fala. Mas como ninguém estava falando, né? O Marino já deu o pontapé inicial, eu até imprimi o resumo que ele fez aqui. E ele começa lá pelo 1, natureza da comunicação. E diz que o intercâmbio ocorre de espírito para espírito por meio do pensamento. Ele já falou que os espíritos se comunicam entre si pelo pensamento. E o que somos nós? Nós somos espíritos encarnados. Kardec distinguiu no livro dos Espíritos, espírito com E maiúsculo, a entidade desencarnada, e alma, nós encarnados. Mas nós somos espíritos também, só que encarnados. E para distinguir, ele colocou essa diferenciação. Mas assim como ocorre no plano espiritual, a transmissão da ideia pelo pensamento, também ocorre entre eles e nós, e vice-versa. E isso não é articulado. A gente já viu várias vezes aqui que a articulação verbal é um símbolo criado pela sociedade num determinado ambiente, num determinado tempo, e que vai mudando, para expressar aquilo que vem na mente, que são as ideias, os pensamentos. E existe influência do médium nisso? No item 2 diz que sim, o médium influencia a forma de mensagem de acordo com o seu preparo intelectual e moral. Intelectual e moral. Por que esses dois aspectos influenciam na mensagem? Porque em Espiritismo a gente percebe que todos nós temos muito medo, aqueles que são médium, de expressar o animismo
e não a mensagem do espírito. Mas o animismo sempre está presente. Uma mensagem pura é praticamente impossível. O que seria o animismo nas mensagens dos espíritos quando não é coisa só do médium? É essa parte, esse cabedal de conhecimento que ele tem para expressar na forma escrita, quando é psicografia, ou verbal, quando é psicofonia, aquele pensamento que ele está recebendo do espírito. Então, vem a ideia e ele tem que transmitir aquilo. E aí, vai da capacidade de cada um. Se o espírito se comunicar com outro médium, a mensagem não vai ser exatamente a mesma. Nós aqui, por exemplo, quando nós mostramos as transcrições das traduções dos livros de Allan Kardec, conforme o tradutor tem palavras diferentes, às vezes até parecem bem diferentes. E nós pegamos Guilherme Ribeiro, pegamos Salvador Gentili e outros tantos, e percebemos as diferenças da forma de comunicar. O pensamento é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de expressar não é exatamente a mesma. E nas manifestações mediúnicas ocorre a mesma coisa. Um médium vai dizer uma coisa referente ao pensamento de um espírito e outro a mesma coisa com palavras diferentes. Alguém poderá dizer que é plágio? Não podemos afirmar isto, porque a capacidade do médium é diferente. Imaginemos nós, por exemplo, Emmanuel, com todas as obras que publicou por Chico Xavier. Se viesse aqui por um menos desenvolvido nessa área e com menor cabedal intelectual que tinha Chico Xavier, alguém poderia dizer, mas ele não tinha muito conhecimento teórico, ele tinha uma formação acadêmica básica apenas, não frequentou universidade nem faculdade. Mas quem disse que ele não sabia de outras encarnações? E quem disse que ele não era um autodidata? Tem muitas pessoas autodidatas que sabem muito mais do que pessoas formadas em academia. E trazemos isso. Tem um menininho, não sei o nome dele ainda não guardei, brasileiro, ele está com uns 4, agora deve estar com 5 anos. Ele sabe coisas, eu vi um médico falando que o médico formado, já com pós-graduação, não sei se tem doutorado, mas eu sei que ele estava falando que ele mesmo tem dificuldade de entender. E esse menininho fala. E ele tem discernimento, verbalização daquilo que ele fala sobre medicina, em todas as áreas da medicina. É impressionante, ele nasceu dentro de uma família que tem recursos, então eles fornecem para ele os modelos que os próprios médicos estudam. E ele fala com propriedade sobre o assunto. E aí alguns dizem que ele tem uma memória muito boa, mas seria impossível ele ter todas essas informações. Eu vi um vídeo que a mãe dele fica impressionada de onde é que ele tirou isso, ele não diz. É claro que ele trouxe isso, um cabedal de conhecimento que vem de outras encarnações. E na mediunidade isso é utilizado pelos espíritos. Nesse caso, esse menininho se recorda. E quando ele lê algum assunto, ele tem uma facilidade extrema de aprendizado. E de articulação verbal, e é desinibido, que é interessante. E no caso de um médium, ele pode ter esses arquivos no inconsciente, que estão agora em estado latente, para que ele desenvolva outras faculdades, mas que podem ser utilizadas na comunicação. Então, existe sim uma grande influência do médium na forma da comunicação. E aí, por que os espíritos preferem alguns médiums a outros? Por causa desse preparo. Mas embora eles alertem que, embora prefiram as pessoas com maior formação intelectual, dentro desse meio é que se encontram as maiores imperfeições morais. E aí nós entramos nessa segunda questão, a questão moral. Porque falava lá intelectual e moral. Aí ele vai selecionar entre aqueles capacitados para transmitir a mensagem deste meio, o menos atrasado moralmente. Porque, como eles disse, é onde se encontram os maiores defeitos morais. Por causa do quê? Por causa do orgulho,
por causa da vaidade que nós desenvolvemos quando adquirimos um conhecimento um pouquinho melhor do que os nossos irmãos de jornada. E aí podemos cair nessa armadilha de, embora com um baita cabedal de conhecimento moral, apenas transmitir aos outros e não fazer uso pessoal, a ponto de até esfriar o seu amor pelo próximo, porque se julga melhor, se julga maior, mais conhecedor, mas esquece da prática. Então, em havendo falta, numa necessidade de uma comunicação de maior profundidade, o espírito vai lá e escolhe o menos comprometido. Então não há razão para que uma pessoa traga obras excepcionais de comunicação, porque é obra do espírito, de se envaidecer por isso. Porque o primeiro a quem o espírito direciona a sua mensagem é para o médium. As obras básicas nos alertam que nós recebemos e não poderemos alegar depois de ignorância quando somos médium, porque somos os primeiros a receber esses alertas que transmitimos aos outros. E às vezes não nos damos conta que somos os mais comprometidos, porque somos os que mais entendemos. Porque ninguém transmite de forma clara o que não sabe. Então eles escolhem esses mais bem aquinhoados desse cabedal de conhecimento atual ou em potencial. Eu vou parar um pouco, senão só eu falo, daí o pessoal aí não conversa. Fica meio um monólogo, né? Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, né? Que eu não entendi bem. Exatamente quando observa, né, panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis, ou embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independente absoluto uns dos outros, não deixo por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Essa parte aqui eu não entendi muito. E daí, pessoal, o que que seria esse recipiente, esse vaso colorido aí, o que que representa isso? O que que quer dizer nesse contexto aí da nossa leitura? Isso é o que eu estava falando. A interferência do médium na comunicação. É ali o item 2 que o Marino fez um resumo. A influência do médium. Porque conforme a sua capacidade de transmissão do pensamento, ele vai transmitir a mensagem. Ele pode ver de um determinado prisma o que outro vê de outro. E daí a importância dos grupos de estudo. Porque todos nós temos uma limitação que é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Como é que eu vou descrever uma coisa que eu não conheço? Mesmo vendo, eu tenho dificuldade de descrever quando não tenho ideia como aquilo funciona, o que é aquela coisa que eu estou observando. Já o outro pode conhecer. E quando olhamos um objeto, conforme o ângulo, a gente descreve de um modo. Conforme a outra pessoa vê de outro ângulo, descreve de outro modo. E assim são as comunicações. Então, essa questão de cores é só um simbolismo. É a parte anímica transmitindo o pensamento, conforme o médium entendeu. E daí, por isso que eles dizem que preferem aqueles que têm maior cabedal de conhecimento para transmitir, porque ele tem mais facilidade. Eu falava há pouco desse menino, e até penso, fugindo um pouco do assunto, eu imagino a dificuldade dos professores. Ele tem capacidade de ensinar médicos e vai entrar nos primeiros bancos escolares, onde os coleguinhas vão estar aprendendo a escrever as letras do alfabeto. E daí como é que o professor vai poder tratar este aluno? Se fizesse uma análise, tem que ser colocado lá adiante, porque ele tem essa capacidade
de transmitir e de lidar com as ideias. Eu não me recordo agora, mas ele foi fazer uma palavra, ele estava falando e daí falou no masculino, ele estava falando de bactérias, né? Daí ele falou, esse ficou pensando, esse patógeno. Então ele sabe usar uma palavra de mesmo significado para expressar aquilo que ele queria transmitir, que era o pensamento. E assim os médiuns procedem também. Nesse caso, um médico vai dizer bactéria, outro vai dizer um patógeno, e alguém poderá dizer outra coisa. Quando Chico Xavier, por exemplo, escrevia as obras de André Luiz da área da medicina, certamente ele teria que ter capacidade de transmitir o pensamento de André Luiz. Quando Joana de Ângeles escreve material da área filosófica, certamente o médium que a recebe vai ter que saber. E ela se comunica muito por Divaldo Pereira Franco. Eu imagino que ele tem esse conhecimento. E ele já revelou que ele, em encarnações anteriores, transitou pelas áreas aí da religião, né? Então ele já tinha esse conhecimento filosófico, agora aprofundado pelo conhecimento da Joana, que ele tem que expressar. E se a Joana fosse usar um de nós aqui, eu não sou médium de transmitir, mas posso ser intuitivo, né? Teria eu essa capacidade? Certamente que não. Muitas obras de Joana eu tenho que me socorrer ao Google agora. Antigamente eu me socorria ao dicionário para entender o que ela estava falando. E quando eu vejo vídeos, vejo certas coisas, filmes, eu paro e pergunto para a Alexa ou para o Google o significado de certas palavras, porque não entendo. Imagine se fosse eu transmitindo esse pensamento. E essa é a razão por que está anotado ali essas diferenças de matizes conforme o médium que transmite. De uma forma, eu acho que assim simples, ali foi feito, porque esse item aí, o 225, como foi dito, ali foi dois espíritos, Erasto e Timóteo. Então, foi um espírito que deu essa orientação, essa explicação aqui para nós, e ele faz uma comparação, o médium com esse vaso. Cada médium tem uma coloração, digamos assim. Então, no transmitir, como para que a gente tenha uma noção, é como se fosse aquela luz que o espírito traz através de um médium ali e de um recipiente que tem uma coloração sua. Então, a hora que passar pelo médium, acontece com uma luz, ela vai pegar uma coloração, porque se tu transmitir uma luz através de um recipiente com um líquido verde, ela vai sair esverdeada no outro lado. Se for de um vermelho, vai sair avermelhado. Então, o médium, se ele está, vamos dizer, meio escurecido, a luz vai sair mais, vai cortar um pouco, vai sair mais. Então, vai sair conforme o colorido desse médium, então desse meio. Então é uma simples comparação que ele faz, assim como ele fez que se utiliza de um instrumento. O médium é um instrumento. Se ele é bem afinado, é como ele pegar um instrumento bom, bem afinado. E ali tem uns que funcionam, como diz ali, uma gaita barata. O músico muito de grande capacidade, se ele pegar uma gaita barata, ele vai fazer algum barulho, mas não é aquilo tudo. Agora, se ele pegar um instrumento que dê as condições e bem afinado, ele vai fazer outra. A capacidade do espírito é a mesma. Agora, o resultado depende do instrumento. Então, daí, a interferência do médium nas comunicações? Essa é a resposta daí. Aí, com essas comparações que ele nos faz pensar e entender como é que é essa influência do médium. E daí, no próximo, nós vamos ver que daí vamos estudar as influências morais, que o Wilson ali deu uma pinceladinha ali. Daí, o próximo capítulo, daí nós vamos entrar nas influências morais do médium.
Essa aí seria mais o quê? A intelectual e a própria condição mediúnica, né? E não precisa ser só sobre esse item 225, tem o 224 ali, esse capítulo. Hoje nós estamos encerrando o capítulo, pode voltar algum item do anterior dentro do capítulo aí, podemos conversar. Hoje não tem leitura, hoje só tem conversa entre nós. Aqui no 224, o que me chamou a atenção foi que os espíritos que quer se comunicar, ele compreende todas as línguas, mas aí ele precisa de um médium para poder se comunicar. Digamos, se ele tem a língua espanhola, ele se comunica com qualquer médium de qualquer língua, porque é através do pensamento a comunicação. Então, isso aí me chamou a atenção, que não interessa se que ele entende o espírito, ele entende todas as línguas. E aí eu lendo aqui, porque eu não tive tempo de estudar, só dei uma lidinha hoje de manhã, e aí que eu fui vendo o quanto a gente tem que estudar para poder compreender, porque essa parte aqui todo esse livro aqui sobre mediunidade, ele é bem extenso e bem complexo também. Então, eu acho assim que não só todos os trabalhadores, os médios, trabalhadores da mediúnica, é bem interessante saber tudo sobre isso, né? Porque às vezes a gente está num trabalho mediúnico, mas não tem todo aquele entendimento que a gente deveria ter. Se tivesse um estudo mais com todos os grupos dos trabalhadores mediúnicos para poder compartilhar conhecimentos, a prática dos trabalhos mediúnicos, seria bom até para a gente poder entender melhor, né, sobre a mediunidade, porque ele é bem extenso e bem complexo, e exige bastante, né, principalmente para quem não tem muito tempo de estudar, que só dá uma lidinha e não. Aí fica muitas coisas assim para poder entender bem. Porque eu mesmo, quando comecei no trabalho mediúnico, eu tinha muitas dúvidas, dificuldades também. Aí eu vi a necessidade do estudo, aí eu chegava em casa, começava a assistir vídeos principalmente daquele curso da dona Terezinha Oliveira, que me ajudou bastante a adquirir conhecimento sobre mediunidade. Então, cada um tem que procurar os recursos que acha que é melhor para si, né? Para poder a gente entender melhor e, como diz, dar uma amenizada nas dificuldades da gente. Porque a gente precisa estudar bastante. Agora surgiu um problema. Eu comecei dizendo que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Alguém já disse aqui, acho que foi o Wilson, né? Que eles não precisam da palavra articulada. E a Celânia trouxe a questão do espírito falar uma língua estranha, o espanhol. E daí como é que fica? Ele usa a linguagem, ele usa o pensamento, ele usa... Como é que funciona isso? O espírito usa o espanhol, usa o português, ele fala, ele se comunica numa língua, ou... Assim, eu entendi que ele se comunica pelo pensamento, porque já aconteceu comigo, né? No trabalho mediúnico, que era espanhol, eu não entendo espanhol, eu achava que eu não ia conseguir transmitir aquele pensamento dele, mas eu consegui, porque a comunicação é através do pensamento. Eu também entendo isso, que a linguagem é do pensamento. E mediunidade, na verdade, ela é comunicação, mas ela é interpretação. Então, né, fazendo tipo um resumo do que vocês todos falaram aí, é o que eu consegui captar, assim, a linguagem, e é o que eu já li também sobre isso, que a linguagem é do pensamento, e mediunidade é comunicação, sim, mas é também interpretação. E a interpretação é influenciada muito pelo conhecimento, daí também da teoria, né? Aquelas informações que o médium
adquire. Então, por isso essa dificuldade que eu tenho em relação a isso com os anos. O nosso inconsciente, ele é um reservatório de energia psíquica, e isso é dessa vida e de outras vidas. Por que o mais importante para nós é a reforma íntima? Porque quanto mais tu limpar e interpretar as tuas emoções, as tuas reações, o que tu sente de emoção, porque emoção é uma energia que entra em ação na tua vida, tu vai limpando o teu inconsciente. E isso, com os anos, tu vai conseguindo o quê? Ficar com a mente no hoje, no aqui e no agora. Porque a maior dificuldade da humanidade hoje é que a mente vai para o passado ou para o futuro. Ou seja, tem muitos registros dentro da nossa mente, e a gente recebe mais de 70 mil pensamentos por dia na nossa mente. Imagina a capacidade que a gente tem, só que esse reservatório tem muitas informações, muitos registros que não nos servem mais. É como a caixa preta de um avião, tu precisa ir limpando ela. E a gente vai guardando daí, né, de outras vidas, dessa vida, da nossa infância, do ontem, da adolescência, de várias fases da nossa vida, a gente guarda registros. Tudo é arquivado na mente, é como um computador. E de vez em quando, se a gente não entrar e não fazer essa limpeza, né, essa faxina, que nem um computador, que nem um telefone, chega uma hora que trava, e daí vai entrando em colapso, né, porque vem todos esses pensamentos, essas informações, daí tu não sabe separar o que é teu e o que não é teu. Eu entendo que o maior trabalho do médium é a reforma íntima, né, é entender a sua mente para separar primeiro o que não é dele, para depois ficar com o que é dele, e daí ainda se apropriando do que é dele, conseguir administrar isso. Então, eu até notei uma coisa aqui do Trovão, do livro dos médiuns, que ele fala que o fenômeno é a consequência, mas na base de todo o fenômeno mediúnico está a mente, tanto a mente do encarnado como do desencarnado, né? Acho que é isso, né? Colaboração. Eu também assisti vários vídeos do Trovão achei bem interessante, porque a gente aprende bastante, né? Eu achei ótimos os vídeos dele, porque ele dá um curso, né, sobre mediunidade. Que nem a Terezinha Oliveira, é curso que ela dá sobre a mediunidade, que a gente aprende bastante. Eu acho que isso enriquece, né, o nosso conhecimento teórico, mas como o Marino falou antes, eu acho que a necessidade do grupo mediúnico é muito importante para a gente, porque aqui a gente consegue discutir, falar, trazer experiência e aprender também, né? Eu sempre penso assim que quando a gente está com a mente aberta, né, disposta, a gente sempre aprende, sempre retira algo assim para o nosso conhecimento. E essa troca aqui que a gente faz, a gente está estudando a parte teórica, mas nós também estamos trocando a energia, estamos trocando os pensamentos, nós estamos em comunicação, né, mediúnica no grupo, e isso é muito rico. E se a gente for estudar em casa sozinha, a gente não consegue entender tanto que nem quando a gente está assim nos estudos, que explica uma coisa e a gente vai entendendo melhor, né? Compartilhando conhecimento. É exatamente, né, Silane, a troca, né? Essa troca, assim, eu acho que é muito importante. Quando a gente reconhece que nós somos todos um e que nós somos ligados por fios invisíveis, como nós somos ligados com a natureza também, né? É um todo, essa troca, esse reconhecimento, a gente depende um do outro, né? Na verdade, é uma relação de interdependência. Por que a humanidade está doente hoje? Nunca é saudável. Nós precisamos cada vez mais entender que precisamos ter relações interdependentes, né? Em que tem essa troca. Exatamente isso. E uma pergunta, o que é o pensamento? Porque a gente fala, transmite pelo pensamento, mas o que é o pensamento? O Marino vai explicar o que é o pensamento, né, Marino? Até depois que a gente desencarna, o pensamento não cessa. O pensamento nunca para. Nunca para mesmo.
Mas eu às vezes fico pensando, o que é o pensamento? Porque eles se comunicam pelo pensamento. Nós pensamos verbalizando inconscientemente aquilo que pensamos. E pensamos que o pensamento é fala, mas não é. O pensamento não é fala. Se formos analisar, é uma visualização, é uma mentalização. E que cada um transmite de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua língua. E aí não existe surpresa, porque os espíritos de outras que tiveram outra língua quando encarnados, né, consigam nos transmitir a sua ideia, para que nós reproduzamos verbalmente ou de forma escrita, quando é na psicografia. Porque eles transmitem a ideia. Nós visualizamos o que eles estão pensando e traduzimos isso para o público ou para nós mesmos através dos recursos que nós temos, que é a simbologia da língua. Às vezes é um pouquinho complicado a gente analisar isso, precisa de uma reflexão. E sem contar que nas comunicações também a diferença de nível intelectual e também moral dos espíritos é que nem a nossa. É uma variedade. Então, porque eles são o quê? Nós desencarnados. Se tem aqueles que não se deram nem conta que desencarnaram, eles vão transmitir como? Se eles ainda têm até fome, têm sede, têm apego com os seus vícios, com as suas paixões, com tudo, eles vão se comunicar como? Para eles vão transmitir o quê? Eu falo com meus familiares e nem ouvem, é o que eles nos dizem nas comunicações, nas sessões mediúnicas, regularmente eles dizem, eu fui lá em casa, eu não sei o que está acontecendo, ninguém me ouve, eu falo com todo mundo. Ele fala em que língua? Ele vai transmitir o pensamento para o médium interpretar conforme a sua língua? Não. Agora, digamos, se fosse um espírito bastante evoluído, talvez não trouxesse problema do médium de se comunicar numa linguagem diferente. De transmitir melhor a ideia, a visualização para o médium ia interpretar conforme a sua língua. Então, é isso que acontece muitas vezes no caso. Aquela comunicação, chegou ali um espanhol ali, daí era alguém que ainda estava pegado à sua língua, ainda estava transmitindo conforme o conhecimento dele. E o médium, conforme o médium capta também nesse. Agora, se o médium, de repente, de outra encarnação, ele já tiver conhecimento das duas línguas, pode servir de um legítimo intérprete. Ele recebendo uma língua e transmitindo na língua do ouvinte. Pode acontecer também. Olha só, gente, isso que o Wilson falou, né, de pensamento. Eu fui olhar aqui só para, como eu já falei, eu gosto muito do significado das palavras, né? O que fala da palavra pensamento? Que pensamento é um processo mental, né, que envolve a elaboração de ideias, conceitos, juízos e raciocínios. Ou seja, que a gente recebe isso a todo momento. Então, é uma atividade que permite que os seres humanos modelem o mundo e lidem com ele. Fala assim, ó, que é um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou de meditar. Se a gente for pensar o que significa a palavra consciência, a consciência, o próprio nome diz, é consciência, ter ciência de algo, né? Então, é um sentimento ou um conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos do seu mundo interior. Porque qual que é o caminho, na verdade? A gente ficar cada vez mais consciente. E para ficar mais consciente, a gente cada vez tem que limpar mais os pensamentos, sim. É impossível nós tirar os pensamentos, apagar os pensamentos? Não tem como, faz parte do nosso ego, da nossa estrutura, né? Como dizia ali antes no significado de pensamento, é um processo que envolve elaborar ideias, conceitos, juízos e raciocínios, ok? Qual que seria o caminho que eu acredito, assim, que na verdade é a busca, eu acho, né, de todos nós, pelo menos é a minha, é cada vez mais a gente ficar
com o pensamento no agora. O pensamento no agora é contemplação, em pequenos lapsos de tempo, né? Claro que tem pessoas que conseguem ficar muito mais tempo, que praticam meditação há anos, que conseguem, sim, em pequeno tempo ali, se libertar dos pensamentos, né? Entrar na consciência, ter ciência do seu ser, que é a nossa essência divina, que nós chegamos aqui com a mente limpa, sem nenhuma informação, sem nenhuma ideia, sem nenhum conceito, sem nada. Só que a gente vai se desenvolver, vai se formar o nosso a nossa personalidade, ok? A questão é nós nos tornarmos observador da nossa mente. Nós precisamos aprender a observar a mente, sair dela e ver os pensamentos. E daí poder fazer as escolhas certas, porque a nossa mediunidade e as informações vão vir através desse canal. Então, quanto mais tempo a gente conseguir, no dia a dia, né, focar, contemplar a natureza, contemplar algo, pode ver que nesse pequeno momento a gente para de vir pensamento, a gente foca ali, a mente está no agora. Esse é o nosso maior desafio. Daí, claro que cada um vai buscar a sua forma de fazer isso, né? Mas isso é paz. E daí a gente ficando com a mente assim, estando em paz, a gente consegue, então, simplesmente ser. E quando a gente simplesmente a gente capta todas as informações, energias necessárias, né? Para desenvolver mais a nossa mediunidade. Eu acredito nisso. Mas é uma colocação também, conforme a Mariscal está falando, isso é importante, mas assim, ó, essa limpeza nos parece, e para mim, eu tenho como uma coisa, a gente tem que limpar o quê? Aquilo que é, digamos, impuro, vamos dizer assim, ou sei lá. Então, se eu vou fazer uma limpeza do disco do computador, eu vou apagar os arquivos todos que eu tenho? E não, vão tirar o quê? É aqueles arquivos inúteis, aqueles que não estão. Porque nós temos arquivos bons que nós vamos ser muito úteis, que nós temos que consultá-los eles seguidamente. Então, no nosso arquivo mental, nós temos muita coisa boa que nós temos que voltar no passado, tem que analisar, e tem muitas vezes que nós temos que ir no futuro, porque nós temos que ter uma fé no futuro, nós temos que projetar um futuro, nós temos que ter lá na frente um objetivo, tem que ter uma meta, e mentalmente a gente tem que criar um caminho. Então, mas com base no passado, no conhecimento que a gente tem, nas experiências que a gente tem, aquilo que a gente já tem de bagagem para chegar no futuro. Então, uma meditação também nesse sentido, de acessar os nossos arquivos, ver o que a gente tem de positivo lá, para ser usado e para projetar um futuro, e também para procurar se livrar das impurezas, fazer a limpeza de disco. Aquilo que é inútil, como ela disse, nós ficamos muito apegados nas coisas negativas. Nós tivemos aqui, nós conversamos, teve tudo muito ótimo. Uma pessoa disse uma palavra que me deu uma alfinetadinha aqui. O que eu vou estar pensando no fim da tarde? Nós tivemos 1 hora aqui, conversamos muita coisa boa. Mas eu vou pensar na alfinetadinha, aquela que eu levei. Então, porque a gente se apega às coisas negativas. Agora, se eu tivesse seguidamente pensando, se eu hoje de tarde eu parar e pensar no nosso estudo aqui, tudo que nós conversamos de bom, revisar tudo mentalmente de uma maneira produtiva, eu me apegar no passado nesse sentido é bom. Claro, eu não vou ficar só pensando nisso. Eu tenho que viver o presente, mas eu tenho que usar o passado como retrovisor do carro. De vez em quando tem que dar uma olhadinha, eu não posso ficar só olhando para o retrovisor. Por isso que o para-brisa é grandão, eu tenho que olhar para frente também. Então, eu tenho que dar uma olhadinha para trás, saber fazer a minha previsão, ver onde é que eu estou e ver o caminho que eu tenho a seguir. Então, eu tenho que olhar para trás, olhar para o agora e olhar para frente. Tudo dentro da sua proporção. O problema que a gente, como ela disse, normalmente a gente olha para trás, porque puxando para hoje os lixos de ontem. E a gente. Daí, o que a gente vai projetar para o futuro se a gente está carregando só coisa negativa? Esse é uma das questões importantes que a gente tem que ter, procurar esse equilíbrio aí, o que
a gente ainda está bem longe de conseguir, mas é a nossa luta diária, eu acho que deve ser essa, de equilibrar, de ir diminuindo os apegos às coisas negativas e aumentando as coisas positivas. E isso só se consegue. Na verdade, assim. Ah, desculpa, Wilson. Não, pode falar, depois eu falo. Tá, só complementando o que o Marino estava falando, porque assim, qual é a dificuldade que a gente tem quando o Marino fala isso de voltar e nos apegar às coisas negativas, positivas? Claro, porque em algum momento a gente registrou aquilo na nossa mente. Então a questão não é nem não olhar mais para isso. Sabe o que é pior que a gente olhar para isso? É a gente negar isso. Porque tudo aquilo que o inconsciente nega, ele se submete, né? Isso Jung fala, tudo aquilo que eu negar, vou me submeter. Então, a questão é, como o Marino falou, aconteceu aquela situação, recebi aquela alfinetada, guardei a alfinetada. Não é tipo assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que... Não, é olhar para a alfinetada, é entender, nossa, eu realmente, o meu ego ali se manifestou, meu orgulho, né, minha raiva, o meu egoísmo, e tá tudo bem. Por que eu tenho essa emoção? É trabalhar com ela, porque é só assim que a gente vai limpar, senão a gente não limpa. Duas coisas que a gente tem que guardar, tá? O nosso inconsciente, ele é reptiliano e ele é atemporal, ou seja, atemporal, ele não separa passado, presente e futuro. Por que uma criança, quando tu fala com uma criança, a criança quer comer uma coisa, e tu diz assim, tá, mãe já vai fazer. Não, mas eu quero. Meu Deus, mas que criança mais impaciente. Não é a criança que é impaciente, a criança tá com a mente ainda só na consciência, ela ainda não tem as informações, então para ela não sabe separar esse tempo, entendeu? Quem não tem paciência é o adulto que tem que ter com a criança, né? Então, assim, a questão, então, é entender, reptiliano por quê? Nós aprendemos pela repetição e nós vamos repetir, só que nós vamos repetir, como o Marino falou, nós vamos repetir como o inconsciente guarda esse registro, tá? E ele aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. Então, a gente guarda, né, essa energia psíquica, é um reservatório que a gente guarda ali, tudo que a gente aprendeu de saudável, mas também tudo que a gente aprendeu de patológico, tá? Então, assim, se tu teve uma experiência lá na tua infância, no útero da tua mãe, numa vida anterior, na adolescência, que foi ruim, ele guardou. Mas ele teve uma boa de amor, de tudo, ele guardou. Qual que é o nosso trabalho? É limpar, assim, entender as ruins, olhar para elas, né, olhar, ver, nossa, eu passei por isso, eu vivi isso, limpar elas para guardar o quê? As amorosas? Porque as amorosas é bom repetir. Olha quantas pessoas às vezes seguem uma profissão do pai, por exemplo. O pai era advogado, a filha vai ser advogado, o neto é advogado, por quê? Porque ele aprendeu uma coisa saudável. Vocês entendem que não tem como a gente não repetir, a gente vai repetir. A questão é nós sair da mente, observar esses pensamentos e conseguir separar essa parte aí. E daí não tem como a gente fazer essa limpeza, essa faxina íntima, essa reforma íntima, sem a gente olhar para todos esses registros que foram ruins e que está tudo bem. E se a gente aprendeu um ruim com o pai, com a mãe, seja com quem for, com a professora, com um amigo, com um colega, eles também aprenderam na geração anterior. Então, por isso é perdoar, entender, né, limpar, e perdoar é doar todo o amor que tu tem dentro de ti, para te poder guardar só o amor. Por isso que é a cura pelo amor mesmo que a gente precisa, né? Eu tava... Wilson, depois deixa um tempinho aí, porque tem uns quantos que não falaram ainda. Eu creio que também estão querendo falar, né? Só um tópico aqui. Santo Agostinho recomenda, em O Livro dos Espíritos, a fazer uma reflexão diária. E é uma resposta bastante longa. Eu queria procurar aqui, mas agora não encontrei, não quero mexer no que eu já abri. Mas eu me recordo que tem um ponto que ele diz assim: aquele que fizer como o comerciante ao final do dia, para ver mais ou menos nessas palavras, né, o que ganhou e o que perdeu, ou o que perdeu e o que ganhou, ele garante que estas serão maiores que aquelas. Eu fiquei pensando, estas o quê? Estas, as vitórias, seriam maiores que as perdas. Mas quem que consegue isso? É quem faz essa reflexão diária. Porque ele não vai, pela orientação de Santo Agostinho, desenvolver um complexo de culpa, de remorso que não é produtivo, porque a pessoa só se coloca para baixo e foca naquele lado negativo. Ele tem que fazer um esforço para cada dia ser melhor que no dia anterior e orar para que isso aconteça. Mas agir,
E dessa forma, com o tempo, ele vai estar nessa condição do comerciante que vê mais lucro do que perda ao final do dia. E o próprio Marino diz que a gente, quando faz uma limpeza, não é geral. A pessoa não vai conseguir transformar de uma hora para outra e vai pagar tudo e começar do zero. Não, ele tem que usar o que tem de bom e ampliar essas virtudes que tem, exercitar até que isso se torne algo natural. E com o tempo, por que nós temos que fazer? Isso que eu faço, como me deixa depois de fazer? Aí está a dica. Se o que eu faço me deixa bem, me deixa alegre, de uma forma duradoura, então eu devo continuar fazendo. Mas se me deixa com complexo de culpa, que me deixa com uma sensação não muito boa, então eu devo evitar. Isso é uma análise bem fácil de fazer. Mas, volto a dizer, não adianta se sentir culpado. A culpa só traz doença, só traz depressão, só faz com que a pessoa se rebaixe. Nós estamos num processo de aprendizado. E Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Se eu estou bem, eu vou procurar ficar melhor. Se eu estou mal, eu vou lutar para que eu fique bem. Então, Sirlene, Vanessa, a Jaque Pozo, a Celoni e a Jaque Rodrigues. 1 minuto para cada uma. 5 minutos falta. Não, para mim, fecha muito a analogia do computador que o tio Marino estava falando, da questão daquilo que a gente salva, né? Eu sou da área de TI, eu estava pensando nas inteligências artificiais, vocês sabem como é que elas fazem? Elas pegam uma grande base de dados, que elas vão sendo treinadas, e elas vão aprendendo com aquilo. E aí, a partir do que elas vão aprendendo, elas vão respondendo, né? Como se fosse o nosso futuro. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que pegar tudo aquilo que é bom, né? Pensar nas questões morais, naquilo que é positivo na nossa vida, aprender com os nossos erros, com tudo aquilo que é negativo, sabe? Fazer essas reflexões no dia a dia, e aí pensando o que eu vou tomar para mim, o que eu vou usar na minha vida e o que eu vou descartar. E usar o que é ruim como algo de tu aprender, né? Como tu deve agir, como tu deve se portar, como, né, o que tu deve fazer ou não. E sempre procurar melhorar, sempre procurar ser uma pessoa boa, enfim, né? E eu acho que assim como essas pessoas estão tentando com que a tecnologia nos auxilie na nossa vida, né? Com toda essa bagagem, essa aprendizagem, como se a gente fosse um robozinho que vai aprendendo, e aí vai utilizando essas coisas boas para aplicar no dia a dia da gente, né? Eu acho que a gente tem que, não pode descartar tudo, a gente tem que utilizar isso como fosse uma base de aprendizagem, assim como uma inteligência artificial vai aprendendo e vai se utilizando daquilo para auxiliar as pessoas. As boas nos ensinam o que fazer e as negativas o que não fazer. É bem isso. Vão as Jaques aí, Sirlene, Celoni. Eu acho que a Vanessa aí falou tudo, né, Marina? Acho que é isso, por esse caminho, né? Procurar fazer o bem, estudar, vai ter um bom trabalho, né? E uma vida boa também. E principalmente, né, a gente não ter medo, a gente ter um enfrentamento de observar, de olhar, de ver aquilo que nos fez bem, que nos fez mal, buscar progredir, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, estudando, né? Olha, eu não sei, eu não tenho uma mediunidade latente, mas eu vou buscar entender como é que é esse processo, para que na próxima reencarnação venha melhor um pouquinho, né? Acho que é isso que a gente está buscando aqui. Eu acho que a gente tem que entregar aquilo que sempre falam para a gente, orai e vigiai, né? A gente vai aprendendo e aí vai utilizando aquilo que a gente aprende, orando e vigiando nossos pensamentos, né? Aconteceu uma coisa comigo assim no trabalho. Eu fiz
errada. E passei o dia, como diz o Marlino, por que tu fez isso? Por que tu fez isso, sabe? Só que assim, eu faço 100 coisinhas boas. E aí, em vez de eu ficar feliz por aquelas 100 coisinhas boas que eu faço, eu fiquei martelando aquela única coisinha que eu tinha feito errado. Por que a gente é assim, né? Então, a gente tem que cuidar os nossos pensamentos. Daí eu fiquei pensando, poxa, Vanessa, não foi nada demais. Por que você está sendo tão dura com você mesmo? Entendeu? Então, eu acho que é bem isso. A gente tem que... Eu ando até com questões futuras, assim. Eu ando sempre pensando em coisas positivas, me imaginando em locais bons, feliz, sabe? Pensando sempre em Deus, tentando conversar a todo momento, né? E aí eu sempre vou tentando, quando eu esqueço, eu penso naquilo, orai e vigiai o tempo todo, né? O que a Maristela falou antes, né? Eu acho que o pulo do gato é a gente compreender que está tudo bem, que a gente é imperfeito e que a gente está nessa experiência aqui, mas é tão difícil porque depende do que a gente teve lá na infância, né? Do que a gente trouxe das outras encarnações e tudo. Mas acho que estamos a caminho, todos nós, né? Mas é que já que, só uma coisinha assim, ó, rapidinho, que até o Wilson falou da culpa, né? A criança, uma coisa assim para vocês entender e gravar, que isso me ajudou muito, assim, né? Não sei se vai ajudar vocês, esse entendimento, assim. Primeiro que adulto não existe culpa, tá? Não existe. Adulto é responsabilidade, sempre. Sim. Mas foi o outro que errou. Sim, o outro errou, é responsabilidade do outro. Eu tenho a minha, também tenho a minha. Às vezes eu atraí aquilo, né? Mas assim, ó, a questão é que a criança sempre vai carregar a culpa. Nós todos temos culpa da nossa infância. Não tem como a criança vai sentir culpa sempre, sabe por quê? Porque ela tá com a mente vazia, ela não tem informação nenhuma. Se a mãe tá doente, ela se sente culpada. Se a mãe reclama de uma coisinha, ela sente culpa. Se a mãe diz qualquer coisa, ela sente culpa, 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 e daí a gente vai somando isso, e daí a gente se torna adulto culpado. Por isso que chega na vida adulta, você tem que limpar essas coisas da criança. Daí a mãe teve culpa? Não, porque a mãe também vem trazendo isso. Por isso que, quanto mais as mães foram mais conscientes, né? É incrível ver uma mãe consciente e não conseguir transferir nada para o seu filho. É maravilhoso isso, porque ele não vai carregar daí essas culpas, entende? Faz parte, né? A gente vem numa humanidade que vem crescendo, cada vez mais consciente, então tá tudo bem, né? Bem como tu disse, tá tudo bem, vamos nos perdoar e tentar fazer melhor quando a gente tem um aprendizado. Eu nem sabia que vocês iam falar sobre reflexão hoje, e ontem eu tive uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fiz uma reflexão sobre só coisas boas e agradecendo por tudo que eu recebi da minha família, principalmente da minha família que já está desencarnados. E eu me senti tão bem, que senti assim, parece um amor imenso, e que eu senti que eles também receberam aquela minha reflexão que eu fiz. Então, eu quis compartilhar com vocês que é muito bom a gente fazer uma reflexão que eu nem faço quase, é muito difícil. E ontem eu tive aquela vontade de fazer uma reflexão, mas só de coisas boas. Bom, a nossa conversa está boa, mas o tempo... Eu só queria agradecer também, porque eu às vezes não posso participar, né? Tenho difícil, às vezes eu estou sozinha, eu tenho que aprender. Eu acho que o som está um problema para todos ou é só para mim aqui? Então, a gente não está te ouvindo, Celoni. A gente não está conseguindo te ouvir. Está bem ruim. Talvez o fone não dá para te tirar. Não, daí a gente não tem. Tem que trocar ali, ver se tu troca ali no botãozinho a entrada do teu som, acho que ele ainda está com alguma coisa. Não... A doutora Vanessa aí deve entender bem. Viu? Só para contar uma coisa boa, eu até chorei. Quinta-feira a Helena fez a primeira oração dela, com todas as palavrinhas, agradecendo a Deus, ao papai, à mamãe, agradecendo pela vida dela. Bem feliz, eu fiquei super feliz pela vovó, a coisa mais querida. E a minha filha, ela tem um atraso de desenvolvimento, ela fala pouco, né? Então, aquelas palavrinhas tiveram muito significado para mim. Fiquei muito feliz, queria compartilhar com vocês isso.
Mas nem te preocupa, Vanessa, porque o Benício era assim também. Ele falava muito pouco e agora ele está super bem. Depois eles deslancham e viram Desenvolveu. tagarela, né? Desenvolveu bastante. Daqui uns dias tu anda mandando ela ficar quieta. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, aqui nós estamos no horário, o tempo anda, né? Mas muito bom esse nosso encontro. Vamos dar sequência agora na semana que vem, daí na influência moral dos médios. Para hoje, então, eu acho que fica essa dica muito importante, como o Wilson falou ali, da orientação de Santo Agostinho do Livro dos Espíritos. Questão, se não me engano, é 919, não é, Wilson? Ou estou equivocado? Bom, mas vocês vão achar lá, no Livro dos Espíritos, está lá, isso eu garanto. E assim, ó, de nós fazermos como o comerciante, não deixar para fazer o balanço anual, vamos fazer diário. Porque daí, quando nós vê que deu um negativo ali, dá tempo da gente refazer a rota ali e voltar para a rota certa. Porque, às vezes, como a gente custa muito a fazer uma reflexão, alguma coisa, e às vezes vai passando na correria e vai repetindo coisas que vai nos levando para um saldo negativo, ou pelo menos não aquele positivo que a gente gostaria. Então, como nós estamos aqui com o objetivo de retornar com um saldo positivo no nosso balanço espiritual, então, esse balanço diário, ele é muito importante para nós fazer. Assim como nós temos que fazer nas coisas materiais, como o comerciante faz, nós, dentro da nossa atividade, temos que fazer também, porque estamos numa vida material, mas nós temos uma vida espiritual que exige de nós uma atenção, um cuidado e um adiantamento. Então, é nesse sentido que pedimos para a Celoni a prece de encerramento e de agradecimento. Ela está com a dificuldade dela lá. Para a Sirlene, então, por favor. Abre o microfone. Vamos agradecer, então, por esses momentos que nós tivemos de aprendizagem, que foi muito valioso para todos nós, pedindo a Deus pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, se nós tiver, pedindo que Deus abençoe nossos lares, todos os nossos familiares, nos dando muita força, que nós possamos sempre agradecer aquelas coisas boas que nós temos, fazer aquela reflexão, como foi dito hoje, daquelas coisas ruins, procurando o nosso melhoramento para que nós possamos ter um adiantamento espiritual, e com essa proteção, e na certeza que todos nós estamos muito bem amparados, nós agradecemos e damos por encerrado nossos estudos na manhã de hoje. Que assim seja.